Forest Fire, Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, que vai reunir especialistas de 10 países em busca de soluções para proteger os principais biomas do planeta. Amazônia, Cerrado e Pantanal estarão no centro das discussões. Tecnologias de monitoramento, combate ao fogo e estratégias de prevenção devem ganhar destaque, no momento em que os incêndios se tornam cada vez mais frequentes e intensos. O evento reforça o papel de Mato Grosso como referência internacional na gestão de incêndios e no enfrentamento das mudanças climáticas. Para falar sobre esse assunto e também sobre os desafios no combate aos incêndios aqui no estado, a gente recebe ele, que iniciou sua carreira militar em 2001 na Academia do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, onde fez o curso de formação de oficiais. No centro do Roda de Entrevista de hoje, recebemos o Coronel Flávio Gledson Vieira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Para entrevistar o Coronel Gledson, convidamos Ana Moura, repórter do canal Rural Mato Grosso, Victor Ostetti, repórter do portal de notícias Mídia News, e Rogério Florentino, jornalista. Você também pode participar enviando seus comentários através do nosso WhatsApp 65996218569. Boa noite, Coronel. Obrigado por aceitar o nosso convite aí nesse dia 12, Dia dos Namorados. Seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade da gente trazer um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do nosso evento, abrir o espaço aí para um programa tão assistido, né? Sem dúvida nenhuma, a gente é que tem a agradecer. E boa noite a todos, boa noite àquele que nos assiste aí no Roda de Entrevista. Coronel, o que representa para o senhor, para o Brasil, na verdade, um evento que será realizado aqui, sediado em Mato Grosso, aí, que com essa magnitude sobre incêndios florestais, o que representa para o Brasil esse evento aqui no estado de Mato Grosso em especial? Então, legal você perguntar isso, Diego. Na verdade, é importante a gente contar como a gente teve esse insight de fazer isso, né? A gente tem visto aí o que a gente chama de ponto de não retorno, né? Cada vez mais temos visto grandes incêndios mais severos, mais intensos, mais difíceis de controlar, né? Esses incêndios têm acometido o planeta inteiro, né? A gente vê recorrência de incêndios aí em grandes países, Canadá, Estados Unidos, na Europa como um todo. Recentemente, ano passado, a Coreia do Sul, né, foi impactada por um grande incêndio lá, então Nova Zelândia. Então a gente vê que o planeta está sofrendo com essa nova realidade, né, das mudanças climáticas. No Brasil, ano passado, foram mais de 600 municípios que declararam situação de emergência para incêndios florestais, né? O Brasil viveu a pior seca dos últimos 40 anos. Aqui no Mato Grosso não foi diferente, é um estado recorrentemente, anualmente atingido por uma forte e severa período de estiagem, né? Então a gente no Corpo de Bombeiros desenvolveu, né, uma forma de atuação muito diferente no país, né? A gente busca integrar um grande número de órgãos, organismos, entidades para fazer o enfrentamento da problemática, né? E a gente acabou virando uma referência nacional pela forma de conduzir isso. Acho que faltava a gente poder interagir, né, colocar os outros estados aqui para ver como a gente trabalha isso e também trazer esses outros países que vivem o problema. Então, foi assim que surgiu, né, a ideia da gente fazer um congresso internacional para discutir esse assunto. A gente vê que já há muita tecnologia envolvida para fazer esse enfrentamento em outros países e aqui no Brasil também. Há fornecedores dessa tecnologia que muitas vezes não têm oportunidade de ofertar. Eu tenho o produtor rural que vive, né, esse problema na sua propriedade, no seu local de empreender, e ele também tem preocupação com isso. Nós somos um estado que vive essa problemática fortemente, então a gente entendeu que nada mais justo do que trazer isso para cá. Nós temos universidades aqui com altíssimo nível para produzir pesquisa, então é um pouco também para fomentar a pesquisa aqui no estado sobre o assunto. Acho que a gente precisa ser protagonista na pesquisa desse tipo de tema e apesar da comunicação muitas vezes ser ruim, né, quando o incêndio acontece aqui, como se ele só acontecesse aqui, que não é uma verdade. O que a gente tem é uma condição atmosférica muito favorável para a recorrência de incêndios. Então eles acabam acontecendo aqui, mas há um grande aparato público para enfrentamento disso. E a comunicação nem sempre leva a isso. Então a gente, sim,
quis trazer especialistas para entender como eles fazem em outros países, mas principalmente quis também mostrar para outros países, e é por isso que a gente está trazendo formadores de opinião, né? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos trazendo aqui Califórnia, o comandante do bombeiro da Califórnia vai vir aqui, né? O Califórnia é o estado dos Estados Unidos que mais sofre, assim como nós, mais sofre o problema dos incêndios florestais lá. Então a gente está trazendo o comandante do bombeiro para ele vir aqui, interagir conosco, falar como ele lida com o problema, mas também ele levar a informação, né? A gente levar a informação, opa, o Mato Grosso lá no Brasil, o Brasil eles fazem né, de uma forma diferente, eles têm uma dificuldade diferente para enfrentar incêndios, eles se agrupam, né, se interagem, integram para fazer o enfrentamento. Então, às vezes o que chega lá nesse país não é efetivamente a verdade da preocupação que a gente tem. Não é à toa que o Brasil, o estado de Mato Grosso é um dos países que mais preserva, né, tem uma legislação ambiental muito restritiva, por isso que a gente preserva tanto, e é importante essas pessoas virem aqui e entender. A gente vai ter lá o pessoal da França, a gente está trazendo propositalmente alguém da França para vir aqui, que trata de incêndios florestais lá, para vir aqui e ver como a gente cuida dos nossos biomas. Então a intenção é trazê-los sim para contar a experiência deles aqui, trocar a experiência com eles, mas também para que essas pessoas levem, né, a imagem real, que é um estado que se preocupa, né, com a preservação do meio ambiente. É por isso que o Forest Fire existe, 16, 17 e 18 de junho, Centro de Eventos Pantanal, todos convidados aí. A gente vai ter uma feira de tecnologia, né, então lá essa feira é aberta, qualquer um pode chegar lá, então inclusive convida aí os pais, levar as crianças, que vão ver lá equipamentos de bombeiro, isso sempre chama a atenção das crianças. Essa feira ela é aberta, a gente vai ver tecnologias de bombeiro lá, de combate a incêndio como um todo, de prestação de serviço, de soluções tecnológicas, de carro de bombeiro mesmo, drone de bombeiro. Então a gente vai ter uma exposição bem bacana lá, que é aberta ao público, né? E também vamos ter lá mini cursos, vamos ter um congresso técnico-científico, onde pesquisadores e alunos vão fazer a apresentação dos seus artigos científicos, e vamos ter na plenária principal todos esses palestrantes internacionais falando sobre gestão de incêndios florestais nos seus países. São 10 países, e aí existe também uma parceria entre o Corpo de Bombeiro com o meio ambiente, tem uma parceria aí para poder fazer esse trabalho fluir melhor? O congresso em si, ele na verdade, a realização é do governo do estado de Mato Grosso, com o Corpo de Bombeiros e as secretarias afins, principalmente meio ambiente e segurança pública, né? A gente sim convidou alguns órgãos ambientais do país, né? IBAMA, ICMBio, Defesa Civil Nacional, essas pessoas estarão aqui e, né, esses representantes que buscamos, né, principalmente são pessoas, né, que fazem gestão de incêndios em órgãos públicos, mas também trouxemos, principalmente com a finalidade de atingir o agro, tanto Chile quanto Portugal vai trazer, a gente trouxe empresas de produção, tudo bem que é produção florestal, mas é para falar como eles cuidam do incêndio em propriedade privada. Eles também empreendem, né, na área rural, e promovem lá uma segurança da sua área rural com recursos, seja de resposta, seja de gestão, seja de monitoramento, e é interessante que isso, de alguma forma, pode ser associado aqui às nossas propriedades rurais. Eles lidam lá de uma forma, talvez isso fique aqui, não por acaso a gente convidou todo o agronegócio, inclusive são apoiadores, patrocinadores do evento, Famato, a ProSoja, AMPA, Fórum Agro como um todo. Então a gente fez esse convite para o produtor rural estar conosco nesse evento, porque eu tenho certeza que ele é um grande interessado. Já que você tocou no assunto do agro, né, nada melhor que trazer alguém que entende do agro aqui, Canal Rural. Seja bem-vinda, Ana Moura, primeira vez na bancada com você. Muito obrigada, Diego, pelo convite. Boa noite, colegas jornalistas. Boa noite, Coronel, e a todos que nos assistem na noite de hoje. Coronel, o senhor falou que vão ser 16 especialistas, né? Vão ter pessoas de mais de 10 países. Esse momento, então, ele também vai servir, né, o Forest Fire, para ser uma vitrine e mostrar de fato como que é feito, né, esse combate aos incêndios aqui em Mato Grosso, especialmente em áreas rurais, porque a gente sabe que o produtor rural ele é muito cobrado, principalmente nesse período que a gente está em que
a gente está no período proibitivo de uso de fogo para manejo, né? Então serve como uma vitrine para mostrar para o mundo como é que Mato Grosso está lidando com isso? Ana, um dos objetivos do evento foi isso, né? A gente realmente tem países, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Portugal, Espanha, França, Nova Zelândia, Irlanda, Brasil, né? São países, por exemplo, que estarão lá com seus palestrantes. Essas pessoas, como eu disse, elas ocupam cargos dentro dos seus países para levar justamente isso, né? Eu tenho certeza que elas vão participar de eventos na Europa como um todo, na Ásia como um todo, para falar, né, de incêndios florestais, da experiência deles. Eu tenho certeza que lá vão trocar a experiência que viveram aqui no Brasil e dizer, opa, eu tive lá no Brasil, não é bem assim, o pessoal lá se prepara para isso, há uma participação forte do produtor rural, né? Eu sempre digo que o produtor rural é um dos maiores apoiadores do Corpo de Bombeiros no enfrentamento de incêndios, isso é uma verdade. A gente vai a campo, não tem como, o Corpo de Bombeiros vai à zona rural para fazer enfrentamento de incêndios, né? O incêndio florestal acontece na zona rural, então quem está lá do lado é que sofre mais com isso. Qual é o produtor que quer que o incêndio entre na área dele, né? Eu tenho certeza que ninguém quer, né, que sua casa pegue fogo, que o seu local de trabalho pegue fogo. Então, e é por isso que quando a gente vai a campo, é o produtor rural que tá nesse enfrentamento. Então, um pouco e a gente sabe que o produtor rural é cobrado muitas vezes indevidamente, injustamente, e um pouco de trazer o evento, e até por isso que a ProSoja, né, FAMATO, as entidades de classe como um todo, amplo, entraram, né, para patrocinar esse evento, para fazer com que esse evento acontecesse, porque entendem a importância realmente de fazer com que esses países levem a impressão real, né, da preocupação dos produtores como um todo, e não apenas dos produtores. O estado do Mato Grosso, por exemplo, está colocando 125 milhões de reais para fiscalização e combate a incêndios só esse ano, disponíveis para enfrentar os incêndios no nosso estado. Mesmo assim, a gente tem certeza que os resultados que a gente tem só acontecem porque há uma grande integração, não só de órgãos, mas do produtor rural, especialmente na lida. Esse ano a gente lançou, só para exemplo, para demonstrar a participação do produtor rural, a gente lançou um sistema, o Corpo de Bombeiros lançou um sistema, até em conversa com o nosso vice-governador do estado, que sugeriu, né, que falou, o produtor rural ele vai participar disso, né? A gente tem uma maior frota de avião agrícola que pode ser usado por isso, o vice-governador Otaviano Pivetta sugeriu isso, a gente absorveu a ideia e criamos um sistema que chama Sistema Integrado de Cadastro de Recursos de Apoio a Incêndios Florestais. Sigla longa, mas resumindo, SICRAIF, né? O SICRAIF é um sistema, você entra no nosso site, faz o cadastro, os produtores rurais, para o produtor rural, a gente divulgou isso nas entidades de classe, para os produtores rurais, eles se cadastram e cadastram lá a localização dele, o telefone do gerente da fazenda dele e os recursos que eles têm para poder apoiar incêndios florestais. A gente está fazendo esse cadastramento e quando ele lança a localização dele, isso vem para um mapa para nós. Nós temos um grande centro de monitoramento de incêndios florestais no estado inteiro e a gente consegue detectar onde os incêndios estão nascendo e cruzando essa informação da onde o incêndio nasce, com essa informação dos recursos de apoio dos produtores rurais, eu consigo identificar onde está o meu recurso de resposta a incêndio mais próximo. Então, só com isso, nós já temos quase 2.000 brigadistas de propriedades rurais cadastrados no nosso sistema. Nós temos mais de 1.000 veículos cadastrados no nosso sistema, mais de 30 aeronaves cadastradas no nosso sistema do produtor rural, colocando disponível para o estado poder ligar para ele, e ele falou, tem um incêndio aí a 2 km da sua porteira, você pode mandar uma equipe enquanto a nossa equipe chega. Então, para demonstrar a participação do produtor rural no enfrentamento de incêndios, e é isso que a gente quer que essas pessoas de fora venham e levem a realidade, que é realmente o produtor rural preocupado com o meio ambiente aqui no nosso estado. Bom, aqui no Roda de Entrevista toda quinta temos o comentário do advogado Lucas Orione, que eu vou chamar agora antes de passar aqui para o Vitor, e ele também tem uma pergunta para o senhor, coronel. Olá, Lucas, boa noite, é com você. Boa noite, Diego, boa noite, telespectadores do programa Roda de Entrevista, e boa noite, coronel Gledson. Que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, essa renomada, importantíssima e muito prestigiada instituição tem previsão na nossa Constituição, consta do artigo 144, e aqui no nosso estado, o estado de Mato Grosso, atualmente o órgão está regulado
pela Lei Complementar número 775 de 2023. Essa lei, no artigo 3º, ela estabelece que compete, em caráter de exclusividade ao Corpo de Bombeiros, planejar, coordenar, dirigir e executar os serviços públicos de prevenção, proteção e resposta a emergências de incêndios. Pois bem, no ano passado, 2024, Mato Grosso registrou números alarmantes com relação aos incêndios. Figurou apenas atrás do estado do Pará no número, na quantidade de hectares devastados pelas queimadas, com 6,8 milhões de hectares, sendo que o Pará ficou com 7,3 milhões, e a nossa capital chegou a registrar 130 dias sem chuva no ano passado. No que diz respeito a 2025, Mato Grosso também já preocupa, porque até 10 de junho de 2025, ou seja, um dia atrás, de acordo com o INPE, Mato Grosso já está no topo do ranking de focos de queimadas, com 2.288 focos. Que representam 15,2% de todos os focos do Brasil. Nesse cenário, eu pergunto ao coronel o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado para evitar que esse ano aconteça novamente o que aconteceu no ano anterior, com tanta queimada que devasta o nosso estado, prejudica a nossa saúde. Um abraço a todos, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer a participação do Dr. Lucas, né, e a pergunta. Na verdade, ela é bem pertinente para a gente poder explicar algumas coisas, né? Primeiro, desmistificar essa questão do estado de Mato Grosso é o pior estado de incêndios florestais. Na verdade, eu diria que ele é o estado mais propício pelas condições atmosféricas, pela severidade da sua seca, da sua estiagem, a ocorrer incêndios florestais, né? Então, se você tem um cenário de alto risco, alto favorecimento, ou seja, baixa umidade, velocidade do vento alta, alta temperatura, você tem uma grande condição de propagação de incêndios, e a gente vive isso todos os anos no período de estiagem, né? Então, isso primeiro é uma condição atmosférica quase que exclusiva do nosso estado, e é por isso que a gente tem grandes incêndios aqui, é fato. Agora, um ponto importante, né, que eu costumo dizer sempre, é que normalmente se usa esses dados, né, de forma muito isolada, né? Quando você calcula, né, uma área X de área queimada ou um foco detectado de calor para um estado, o terceiro maior estado do país, né, você não está sendo justo, né, porque você tem uma grande área, ou seja, você tem mais oportunidade, já que há uma grande área, de que haja detecção de incêndios, né? Eu vou dar um número que o Lucas não sabe, mas ano passado, se você colocar isso em termos de área, e aí tem outro dado, detecção de focos de calor não é incêndio, né? O órgão ambiental, o CECIPAM, agora está usando, né, uma nomenclatura de evento de fogo, ou seja, aqueles vários focos de calor acumulados em determinada área formam, então, aí sim um incêndio, que a gente chama de evento de fogo, mas algo muito mais próximo de um incêndio, né? Se você comparar isso com área, o estado do Mato Grosso, ano passado, registrou a posição 11ª em eventos de fogo no Brasil. Então, perceba, a gente é o terceiro maior estado do país, que vive condições todos os anos severas de estiagem, mais propício para reconhecimento de incêndios, e mesmo assim a gente registrou a 11ª posição em eventos de fogo no país. O que eu quero dizer com isso? O que se faz aqui dá muito resultado. No Pantanal, ano passado, a gente tinha a condição mais extrema de seca nos últimos 44 anos. A LASA, né, mostrou a severidade dos incêndios eventualmente ocorridos no Pantanal, era muito pior do que 2020, né? 2020 foi o maior incêndio que houve no Pantanal, né? Foi o período mais severo no Pantanal. 2024, a condição para ocorrer incêndios, e é isso que a LASA quis dizer, era muito pior do que 2020. E mesmo assim a gente teve 50% de redução nos incêndios no Pantanal em 2024. Então, isso tudo só mostra que o que tem sido feito, né, pelo governo do estado e as várias agências envolvidas tem dado muito resultado, e não é por acaso que a gente está
como uma referência nacional no enfrentamento do problema, e estamos recebendo esse grande evento internacional para discutir o assunto. Esse é um ponto. Ele também questionou sobre o que o Estado está fazendo, né? Então, é importante a gente falar isso, porque o Corpo de Bombeiros trabalha numa vertente de 4 etapas principalmente: prevenção, preparação, resposta e responsabilização. Eventualmente, você consegue só enxergar isso no período de resposta. Fumaça, Corpo de Bombeiros trabalhando, e aí é que você vê isso. Mas, na verdade, há um trabalho pré e pós que acontece o ano inteiro de planejamento, na fase de prevenção, preparação, resposta e responsabilização. Só na parte de prevenção nós vamos atingir mais de 420 mil alunos com um novo programa de educação ambiental chamado Sentinelas do Amanhã. E a finalidade tem até alguma relação com vocês. Hoje eu estive lá na SEDUC fazendo um lançamento disso, mas ela já está ocorrendo, a gente só oficializou o lançamento. É uma parceria do Corpo de Bombeiros com Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Educação. A ideia é que a gente treine os professores, para os professores abordarem o tema dos incêndios florestais na rede pública de educação. Isso vai acontecer não só na SEDUC Estado, mas também na SEDUC Municípios. Nas secretarias municipais. A gente mapeou 66 municípios que mais sofrem com problema de incêndios e estamos direcionando ações diretamente na escola. E a ideia lá é o seguinte: é levar o aluno, né, a ir para casa com um trabalho de casa e entrevistar. E é uma entrevista, né? A mãe filma, o aluno entrevista e pergunta ao pai: por que é crime colocar fogo, né? Qual que é a consequência da gente colocar fogo? Pai, por que eu não posso colocar fogo? A ideia é que a criança passe a cobrar o pai, né, naquele período proibitivo, especialmente no período de estiagem, para que ele se conscientize, sinta vergonha do seu filho, né, e não coloque fogo. Então, essa é uma ação de prevenção em parceria, né, de educação ambiental. Então, na fase de prevenção, há várias outras. Por exemplo, a gente promoveu um estudo aprofundado nas áreas de grande interesse ecológico, buscando entender onde historicamente os incêndios acontecem. Hoje a gente tem isso mapeado e a gente está fazendo a intervenção direta. Vou dar um exemplo. No Parque Encontro das Águas, no Pantanal, onde há a maior concentração de onça-pintada no mundo, né, a gente tem lá que os incêndios acontecem normalmente na beira do rio, ou seja, provavelmente um pescador encosta, faz uma fogueira, ou catador de isca, e essa fogueira ali, num período de muita seca, dá um vento e promove um incêndio numa unidade de conservação que tem uma fauna, né, abundante, e é por isso que a gente precisa fazer, não é só combater, a gente precisa, de forma inteligente, direcionar recurso para fiscalizar e evitar que isso aconteça. Na fase de preparação, nós já capacitamos mais de 1000 brigadistas no estado inteiro. É uma fase de preparação. Hoje está formando nossa pós-graduação de incêndio florestal. Esse evento é um evento de preparação também. Então são ações de preparação que, tudo isso muito antes da temporada de incêndio. Na temporada de incêndio, a Cinfra vai abrir aceros, alargar aceros, criar acessos para locais que a gente precisa acessar com maquinário. Isso já está sendo construído, foi mapeado quase 1000 quilômetros para ser feito isso em área rural, né? Então, isso também faz parte da preparação. Nós criamos salas de situação para gerenciar equipes e recursos, e esse ano a gente criou uma específica para o Pantanal, e que faz o monitoramento dos incêndios naquela área específica dele e direciona os recursos de resposta de forma mais inteligente. Então, a gente também criou isso. Tudo isso faz parte da preparação. E a fase de resposta é quando a gente ganha campo com as equipes. São mais de 90 equipes distribuídas, e agora com o produtor rural a gente tem recursos de resposta espalhados no estado para responder mais rapidamente. Além disso, a gente tem a fiscalização, né, que são ações realmente de autuação para poder minimizar ali aqueles que ainda insistem num período, né, proibitivo de fogo, eventualmente a fazer uso do fogo. Então a gente tem ações de fiscalização. Só ano passado a gente autuou em 218 milhões em multas, foram aplicadas só para uso irregular do fogo. Então todas essas ações são ações de Estado para fazer enfrentamento do problema, e aí eu queria frisar que é o governo de Estado que mais coloca recurso para isso, é um governo de Estado que todos os anos colocou mais recurso para isso. Eu tenho a participação de várias secretarias, a Secretaria de Educação esse ano, mas a Secretaria de Meio Ambiente faz todo o planejamento, aporta recursos, a Secretaria de Segurança Pública coloca todos
todos as suas unidades subordinadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia Judiciária Civil, GEFRON, CIOPAE, é uma grande quantidade de recursos de Estado aplicados pela Secretaria de Segurança, a Cinfra com todo o seu recurso, a Casa Civil participa gerenciando tudo isso, a Secretaria de Comunicação, representante de vocês aqui, tem um papel importantíssimo porque faz a conscientização da população do não uso do fogo. Então, a SECOM é grande parceira, a gente costuma dizer que ela também apaga fogo conosco. Então, percebam que é um estado em que várias secretarias, né, estão envolvidas. Isso representa também o nosso governador do estado e vice-governador, nos liga diretamente, às vezes a gente está lá no Pantanal e liga, vocês estão precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, assim, é uma mobilização realmente de estado para fazer o enfrentamento dessa problemática, é por isso que isso tem dado tão bons resultados. O tempo avançou aqui. Boa noite, Vitor, é com você agora. Seja bem-vindo. Obrigado, Primeira Diego. vez também aqui na bancada, né? É minha primeira vez na bancada. Vai Obrigado, lá. Diego, pelo convite. Boa noite, colegas jornalistas, você que está em casa. Boa noite, coronel. Obrigado por ter vindo. Eu queria pegar o gancho aqui da prevenção. O senhor falou aí dos agricultores que tem esse papel de combater os incêndios. Mas no Nortão é muito comum a prática do uso do fogo para abrir os pastos. E esse fogo acaba se alastrando, né? Eles acabam não cuidando, não fazendo isso direito e ocorrem incêndios como foi no Cristalino em 2022. Agora vai ter o Forest Fire com novas tecnologias. O Estado está preparado para combater novos focos de incêndios desse tipo de se alastrar acidentalmente? Então, vamos lá, Vitor. Foi bom você ter falado, né, sobre essa questão daqueles que insistem ainda em fazer o uso irregular do fogo. Eu gosto muito da fala do governador, né, e aí é uma coisa que a gente tem desmistificado, assim, até porque a gente gerou dados sobre isso, né? O governador fala assim, como é que eu vou generalizar, né? Tornar todo mundo, né? Porque aí a pessoa fala, o produtor rural coloca fogo, né? Aí ele você tem 98%, 99% trabalhando dentro da legalidade, com autorização para explorar determinada área, né? Pedem a autorização de queima eventualmente para usar o fogo para manejar a vegetação, e 1%, 2% que acabam fazendo de alguma sem essa autorização, né? E é por isso que a gente aplica 218 milhões de reais em multa por uso do fogo. Ano passado foi isso que a gente aplicou. Então, eventualmente, sim, há pessoas que acabam fazendo isso. E nem sempre é o produtor rural, tá? Às vezes é o morador da área rural, a pessoa de chácara, a pessoa de assentamento. Eu vou te dar um dado. Ano passado, a gente fez um levantamento no período proibitivo. As áreas que têm autorização de exploração dentro da Secretaria de Meio Ambiente, elas tinham menos de um foco de calor no período proibitivo detectado por 100 km². Então, toda aquela área, a gente fez esse levantamento até para poder entender isso, né? Não, mas como que o pessoal fica falando que o produtor coloca fogo? Então, a gente levantou o dado e falou, puxa na Basicar todo mundo aí que tem autorização de exploração, ou seja, de realmente empreender naquela área, plantar, né? E a gente puxou menos de um foco de calor registrado. Quais as áreas tinham mais? Terra indígena tinha mais, unidade de conservação tinha mais, 5, 6 vezes mais, né? Assentamento tinha mais. Eu vou te falar do Cristalino. O Cristalino ele faz divisa, inclusive a Cinfra vai alargar a estrada lá para nós, para essa estrada servir como acero. O Cristalino está do lado esquerdo, do lado direito olhando para o norte, do lado direito a gente tem um assentamento. Eu disse a você que a gente puxou historicamente onde os incêndios iniciam. A gente consegue ver isso hoje pelo investimento que o governo do estado fez na tecnologia satélite, né, para a gente ter essa informação. Então a gente hoje consegue ver via satélite que historicamente os incêndios que atingem o Cristalino nascem dentro desse assentamento. E aí é por isso que a gente direcionou o recurso, né, da Cinfra especialmente, para buscar alargar aquela região, aquela estrada, para ela servir como uma barreira de proteção desse incêndio que eventualmente, né, saia desse assentamento. O assentamento também vai precisar sofrer uma intervenção não só de fiscalização, mas também de educação ambiental, né, de prevenção. Nós vamos ter que ir lá falar. E as nossas equipes em campo, elas têm esse papel. Ela aí visita o assentamento e fala,
está muito seco, não façam uso do fogo neste momento, né? Porque o maior problema é esse, é que as condições atmosféricas do nosso estado, às vezes você tem até autorização para queimar, mas se você não queimou antes, né, e a condição atmosférica instalada no estado é muito favorável ao incêndio, se você quiser fazer uma queima controlada, provavelmente você vai perder o controle, né, e ele vai virar um grande incêndio. Então é por isso que se instala o período proibitivo no estado, e aí eu preciso frisar. Tô com o tempo estourado, só fazer intervalo. Passei 5 minutos do meu horário aqui. Daqui a pouco a gente continua aqui, eu tenho um recado para vocês aí que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. O tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, além de proibido, é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para localizar e punir quem coloca fogo. O nosso sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Os incêndios invadem as cidades, prejudicando a saúde de toda a população, que sofre e lota os hospitais. Por isso, aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra os crimes ambientais. Denuncie ligando 193, Governo de Mato Grosso. O Roda de Entrevista vai para o primeiro intervalo, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Roda de Entrevista, que hoje recebe aqui o Coronel Gledson, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. E para não perder tempo aqui, ele ficou devendo uma pergunta no bloco passado, que foi bem longo, né? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo à bancada do Roda de Entrevista. A segunda vez que você participa, né? Boa noite, é a segunda vez. Muito obrigado. Eu agradeço e cumprimento os meus colegas e você também, Coronel. Nunca vi o senhor tão limpo, né? A gente sempre se encontra nos incêndios, está todo mundo imundo. Fico muito feliz em revê-lo. Eu gostaria inicialmente de inserir alguns dados que eu colhi aqui antes da entrevista, que é assim: o presidente do IBAMA, o ano passado, deu uma entrevista dizendo que 99% dos incêndios eles são causados por ação humana. Aí, claro, não está descrito que tipo de ação, se é acidental, se é, enfim, mas 99% são ação humana. E o Mato Grosso, em 2024, ficou em segundo lugar no ranking de focos de incêndio, perdendo apenas para o Pará. Em termos de área, nós temos o Pará com 1.200.000, estou arredondando, Mato Grosso com 903, Amazonas ficou em terceiro lugar com metade dos focos e tem uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, maior do que o estado do Mato Grosso. Sim. Então, essa questão da relação de tamanho é um pouco relativa também, eu sei que é uma situação que requeriria um estudo maior, né? Em relação à questão que o senhor disse que os incêndios surgem nas áreas de proteção, eu acho que o senhor não quis dizer isso, né? Mas ficou parecendo que quem iniciou os incêndios foram as pessoas que vivem naquelas áreas. E, na verdade, eventualmente a gente pode ter um incêndio que tenha começado ali do lado e passa, né? E nós não podemos afirmar com certeza, acho que nem o Corpo de Bombeiros e nem a SEMA conseguiu fazer ainda, terminar um relatório sobre onde começaram os incêndios de 2024. Eu tenho pedido isso reiteradamente para a SEMA e até hoje não foi dada essa informação. Inclusive, existem conversas que relatam que naquele momento, em 2024, era um momento proibitivo e o pessoal estava fazendo uma queimada controlada num curso
no SESC. E parece que ficou um foco lá que ficou escondido e ele acabou se propagando. Isso ainda não ficou comprovado, o laudo não terminou, né? Então, só para a gente poder colocar as coisas numa perspectiva, né? Em relação aqui, o senhor falou do agronegócio, e eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual que é o maior desafio que é enfrentado, que vocês, enquanto combatentes, né, e também enquanto formadores de opinião, enfrentam para conseguir conciliar o agronegócio, que tem todo o direito de explorar a sua área, né? Nós temos as metodologias de queima e as maneiras de queima, mas infelizmente alguns ainda insistem em atear fogo de forma irregular, né? Então, assim, é muito bom o fato de o agronegócio estar envolvido nesse grande evento. Eu parabenizo o governo do estado, o Corpo de Bombeiros, que eu admiro muito, acompanho vocês desde 2019, vocês são Tem que acelerar um pouquinho, Rogério, por favor. E a pergunta é essa, a primeira pergunta que eu tenho é essa: quais são os desafios na conscientização do pessoal do agro em relação a isso? Vem evoluindo? Como que vem sendo tratado esse assunto? Então, Rogério, primeiro, né, obrigado, né? A gente realmente se encontra aí muito aí na ponta da linha, né, no campo, então realmente a gente fica feliz aqui de poder encontrá-lo e falar desse tema, né? Primeiramente, essa questão do registro de focos de calor, como a gente falou anteriormente, você registrar 1000 focos de calor no estado de Sergipe, né, se você calcular por 100 km², né, ele vai dar uma taxa, e se você registrar 1000 focos no estado de Mato Grosso, ele vai dar uma taxa muito menor, porque eu tenho uma área muito maior para dividir esses 1000 focos. É isso que a gente quer dizer. Então, se você for comparar, que o justo seria isso, eu vou comparar a detecção de focos de calor dentro do proporcional à área. Então, se eu faço essa conta proporcional à área, o número não dá esse, né? Então, assim, a gente é o segundo. Se você for colocar, eu acho que ele deu o quarto ano passado, mas hoje nem é a detecção de focos de calor, porque aí ele fala detecção. Aí é verdade, se você colocar no número absoluto, ele vai ranquear como segundo colocado, mas você tem que considerar o tamanho da área, e quando você faz isso pelo tamanho da área, vai diminuir a colocação. Esse é um ponto. O segundo ponto é que detecção de fogo de calor não é incêndio, né? Não é a certeza do incêndio. Hoje é mais usado pelo próprio órgão ambiental, como o IBAMA, o evento de fogo. No evento de fogo, se você ranqueá-lo por área também, a gente também vai cair muito por evento de fogo. Aquilo que é incêndio, a gente vai para a 11ª posição no ano de 2024. Então, o que eu quero dizer é que o estado de Mato Grosso é um estado muito grande e que sofre com uma condição atmosférica muito diferente do Amazonas e do Pará, ou seja, aqui é muito mais propício para a ocorrência de incêndios, né? E então a gente tem um desafio sem dúvida maior. A nossa relação com o agro, né, a gente costuma dizer que em todo lugar a gente tem os maus profissionais, né? Então, esse é um ponto, né? O que a gente não pode falar o que a gente tem certeza hoje, principalmente pela experiência com o agro na ponta da linha, que a gente não pode generalizar. O que eu disse, né, e a gente citou do CICRAIF aqui, que é um sistema que eles colocaram à disposição o recurso de resposta a incêndios do agronegócio. Foram eles que colocaram, né? Então, eles são parceiro para enfrentamento. Hoje eu penso que o próprio agronegócio, né, eles estão patrocinando o evento de gestão de incêndios florestais. Eles têm o interesse de tirar essa imagem. E digo mais, muitas vezes a gente chega, o próprio produtor rural está chateado com um vizinho ou com outro que eventualmente de repente não se comportou como deveria se comportar, né? Então eu diria que a fase do governador do estado para mim é melhor, que é 98% do produtor faz o certo, 2% a gente vai passar a mão, não, e nesses 2% é que a gente vai lá, e ano passado 218 milhões de reais foram aplicados em multa. Então sempre tem os maus profissionais, infelizmente, né? E aí a gente tem que fazer essa ação. Agora eu diria também que o morador da área rural, o assentado, o pequeno chacareiro, né, ele
infelizmente contribui muito com isso. E aí eu queria dizer, porque às vezes não é intencional. Boa parte desses incêndios que você citou, eles são sem intenção de causar o incêndio. É que a condição atmosférica é muito favorável, ele faz aquela limpeza cultural de trazer folhas e queimar num buraco, dá um vento, leva a fagulha, condição muito propícia para a propagação de incêndio, e esse incêndio então evolui. Então, sim, acontece, não tem como não acontecer na zona rural o incêndio, né? Mas eu diria que não é o produtor hoje que é realmente mais profissional, mais empresário, mais empreendedor. Esse eu tenho certeza que não quer o fogo. A gente tem, sim, essas pessoas que moram na área rural e eventualmente acabam fazendo uso, e é por isso que a gente sempre concita a população se conscientizar e denunciar, porque só assim a gente vai conseguir reduzir o número de incêndios aqui. Vai lá, Ana, vai lá com você. Coronel, vou puxar o que o senhor tinha falado antes sobre o governo de Mato Grosso fazer grandes investimentos, né? Para esse ano, o plano de combate ao desmatamento e ao incêndio é 125 milhões de reais, né? E, inclusive, vai ser instalada uma sala em Poconé. Isso é resultado desse tipo de investimento, e como é que vai funcionar essa sala? É para acompanhar mais de perto, principalmente os incêndios que acontecem no Pantanal, e que é uma área muito afetada durante esse período? Exatamente, né? O Corpo de Bombeiros, na verdade, ele tem, a partir desse grande investimento que o Estado vem fazendo, né, nas instituições como um todo, no Corpo de Bombeiros, nós adquirimos uma plataforma. Na verdade, essa plataforma foi gerada dentro da nossa unidade de emergências ambientais, e ela ganhou um prêmio de inovação do Consórcio Brasil Central, né, um prêmio geral, foi um concurso de projetos de inovação. Essa plataforma ganhou esse prêmio pelo investimento que o governo do estado fez. Essa plataforma a gente assiste, né, vê, né, onde os incêndios vão acontecendo no nosso estado, e direcionamos de forma mais inteligente nossos recursos de resposta, nossas ações de fiscalização, nossas ações de prevenção e até de preparação. Então, essa sala de situação central monitora o estado inteiro, e a gente descentraliza aquelas que demandam uma resposta diferenciada. Então, há 7 salas de situação nos comandos regionais do Corpo de Bombeiros, e esse ano, uma inovação, a gente falou, bom, o Pantanal tem sofrido cada vez mais, justamente por conta do regime de seca e cheia diferenciado que tem acontecido no Pantanal. Aquela vegetação que era antes escondida, era submersa, hoje ela está exposta, né, a essa condição de evoluir incêndios. Então, a gente precisava dar uma atenção diferente. Estamos criando, inclusive, a nossa sala de situação de monitoramento no Pantanal, ela é dentro, né, do Sindicato Rural, em Poconé, para se entender a parceria entre Corpo de Bombeiros e produtor rural. Dentro do Sindicato Rural vai se instalar uma sala de situação que vai monitorar mais de perto, né, e vai direcionar os recursos lá dentro do nosso Pantanal mato-grossense. Vai lá, Vitor. Coronel, eu queria fugir um pouco dessa temática do agro e dos incêndios florestais. Daqui a um mês vai fazer o aniversário de uma tragédia que foi o incêndio do Shopping Popular aqui em Cuiabá. Mas a gente sabe que isso não é uma exclusividade do comércio só de Cuiabá, acontece muito no interior, de restaurantes pegarem fogo e tudo mais. O Corpo de Bombeiros, ele emite autorizações de alvará, mas parece que enxugar gelo. Parece que é enxugar gelo. Tem uma falha na fiscalização ou na prevenção desses incêndios, ou é mais uma questão de uma defasagem das regras, das leis e da aplicação delas? Eu queria, sobre isso, né, legal você ter tocado nesse assunto. Na verdade, o Corpo de Bombeiros atua não só na resposta, né, da ocorrência em si, mas também atua na prevenção, né? Quando você exige um alvará, na verdade, você exige um projeto de contra-incêndio e pânico, né, de uma determinada edificação, para que ali ele instale a primeira resposta do incêndio. E aí, assim como no incêndio florestal, os incêndios em edificação, quanto mais rápido eles são atendidos, e é por isso que o preventivo existe, deve existir dentro da sua edificação, né, menor a possibilidade desse incêndio tomar conta da edificação. Então, o que a gente precisa fazer, assim como no incêndio florestal, que você tem que conscientizar o não uso do fogo, você tem que conscientizar, né, a população, especialmente aquelas edificações que têm como normativa a necessidade de instalar seus preventivos, que ela realmente instale e o mantenha funcionando. Um chuveiro automático, num princípio de incêndio, ele vai conseguir evitar que aquele pequeno incêndio vire um grande incêndio, tome a edificação toda. Então,
Existe uma normativa para isso, as empresas são obrigadas, o governador nos cobra liberar, né, fazer esse processo de análise e de vistoria o mais rápido possível, né, mas dentro da observância da legislação. Eventualmente, você não consegue, a gente tem empresa nascendo em qualquer lugar o tempo todo, né? A gente está fazendo intervenções junto na prefeitura, para que a prefeitura não libere alvará, sem que a gente tenha a participação dessa exigência do Corpo de Bombeiros. Então, temos tomado medidas para que isso aconteça, para aumentar a cultura prevencionista no Estado. Bom, roda de entrevista vai para o último intervalo. Voltamos já com mais Coronel Gledson aqui. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do Roda de Entrevista, que hoje recebe o Coronel Gledson, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. E antes de a gente continuar aqui esse último bloco, que está bem curtinho, eu tenho um recado para você, importante. Atenção, São João del Rei e região, vem aí o terceiro mutirão de cidadania social. É no dia 21 de junho, das 7h30 da manhã ao meio-dia, no Centro Comunitário São João del Rei. Serão vários serviços gratuitos, emissão de documentos, vacinação, atendimento jurídico, corte de cabelo, massagem, recreação infantil, pilates, oficina de mosaico e muito mais. Aproveite essa grande oportunidade. Realização, Assembleia Legislativa, com o apoio do deputado estadual Wilson Santos. Não perca! Para não perder tempo aqui, já vou passar para o Rogério fazer a pergunta, bem curtinha, né, Rogério? Vai lá com você. Coronel, em 2024 eu tive o privilégio de passar 15 dias no Perigara. E lá eu convivi com os voluntários do Preve Fogo, que são indígenas da etnia Bacairi e Boibororo. Eles tiveram um problema de comunicação, eu acredito, que eles tiveram que cuidar em Sete toda a área do Perigara e depois ir para o Guató, e não conseguiram que fossem deslocadas viaturas para aquele local. Estava com dificuldade de deslocamento, não sei porquê. Eu queria saber se este ano, porque ali é o corredor da Onça Pintada, eu queria saber se este ano vocês têm planejado alguma ação para a TI Perigara e a TI Guató. Então, Rogério, o que acontece? Até uma preocupação nossa, né? As terras indígenas são grande preocupação nossa, né? Para você ter noção, ano passado, 27% dos nossos incêndios foram registrados em terra indígena, né? Só que a terra indígena, nós temos uma série de limitações. Para a gente desenvolver algo, Corpo de Bombeiros desse estado, você precisa de FUNAI envolvida, porque quem é o responsável por promover prevenção e estruturação dessa parte de incêndios na área indígena? FUNAI junto com o IBAMA. São órgãos federais. A gente, para entrar lá, tem que ter autorização para fazer isso. Então, toda a ação de preparação, prevenção, resposta a incêndios em área de indígena, que é um grande problema para nós, porque às vezes o incêndio começa lá e sai e dá problema para nós. É de responsabilidade do governo federal. O que a gente tem feito? Tem interagido com eles para que eles promovam uma melhor estrutura para que os indígenas tenham uma melhor resposta a incêndios nesse ano. Vai lá, Vitor, com você. Saindo da esfera de novo, uma curtinha aqui só para... Né? Muitos colegas só que da Força de Segurança, eles saem da corporação e vão para a vida política para tentar mudar justamente as leis, tentar melhorar o serviço, tentar melhorar a entrega. Por que, para não dizer quase nenhum do Corpo de Bombeiros vai para a política? É uma pergunta interessante, né? Assim, talvez nos municípios aí a gente já tenha tido algumas iniciativas, né? Sem dúvida nenhuma, o Corpo de Bombeiros é muito transversal, né? A gente trabalha um pouco na saúde, um pouco no meio ambiente, na segurança pública, então eu acho que o Corpo de Bombeiros precisaria sim ter um representante seu. Ocorre que a gente ainda é uma instituição de segurança pública não tão grande, né? Perto da Polícia Militar, perto da Polícia Civil, então quando você junta isso em números, né, você tem um problema de acumular votos, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que no futuro próximo aí a gente vai ter um bom representante
frente do Corpo de Bombeiros, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter alguém representando a nossa instituição na polícia. Não, eu não. Eu não sou voluntário, mas a gente tem aí bons nomes. Vai lá, Ana. Coronel, no ano passado vocês realizaram um diagnóstico que classificou os territórios que foram mais atingidos por incêndios, né? A gente pode esperar para esse ano um novo relatório a partir da metodologia que foi usada? Porque a gente entendeu que é importante a gente gerar esse tipo de dado, né? Até porque isso nos orienta, né? Igual a gente estava comentando aqui, é importante você fazer a supressão de vegetação. Vegetação é combustível no incêndio, né? Então, você fazer uso do fogo controlado, autorizado, ele é importante. A gente, inclusive, recomenda para as áreas, né, em áreas críticas de grande interesse ecológico, a gente recomenda fazer a queima. Só que ele tem que ser feito no momento adequado para que aquela queima controlada não vire um incêndio descontrolado. Então, a gente tem gerado esse dado justamente para a gente poder entender onde a gente precisa intervir, seja com queima controlada, seja com supressão mecânica de vegetação, seja com mais recurso de monitoramento, pessoas para responder mais rápido. Então, a gente deve sim gerar esses relatórios para fazer essa questão comparativa e entender onde direcionar nossos recursos. Vai lá, Rogério, com você agora, você completar certinho a quantidade de perguntas, viu? Vai lá. Eu só queria que o senhor explicasse para os leigos, né? Uhum. Porque o Pantanal tem uma característica de massa, de queima muito peculiar, e que o senhor explicasse a questão dos focos de fogo subterrâneo no Pantanal. O que acontece? Na verdade, a gente tem... Isso é legal que o pantaneiro tem uma explicação muito... Né, aquele acúmulo de macega, né, ele faz com que o fogo ele realmente progrida ali de forma subterrânea. Né, e você realmente anda pela vegetação, né, ele não tem fogo, e o fogo foi extinto, você não o vê mais, e daqui ali umas 4, 5 horas você vê que o fogo andou por debaixo e ele aparece. Então, o Pantanal tem essa característica, né, do fogo subterrâneo. A gente tem o regime de seca e cheia do Pantanal, colocou uma vegetação que antigamente era submersa, exposta a essa condição atmosférica muito seca, né, alta velocidade de vento, temperaturas altas. Então você tem um incêndio acontecendo, você extingue, só que essa vegetação, essa macega embaixo, ela começa a queimar e ela caminha por baixo. Então o fogo subterrâneo é um grande dificultor nosso na operação de incêndios no Pantanal, para que a população possa entender os desafios que é enfrentar incêndio nos biomas como um todo, especialmente no Pantanal. É por isso que a gente realmente tem feito a campanha de prevenção para evitar que os incêndios nasçam, para a gente não ter essa dificuldade. Para encerrar aqui, Coronel, a população pode colaborar então? Como o cidadão comum pode ajudar na prevenção aí? Na verdade, eu acho que a população é quem mais pode colaborar, né? Então, eu acho que o cidadão comum ele tem que buscar, sim, conscientizar a sua comunidade, sua família, né, de que nesse período de estiagem, período proibitivo do uso do fogo, ninguém utiliza fogo, nem para limpar, queimar a folha do quintal de casa, porque o vento acontece, a fagulha voa e vai cair numa área de vegetação. Então, não utilize o fogo nesse período de estiagem e, principalmente, denuncie aquele que você presencia utilizando fogo. Você colabora muito para que grandes incêndios não aconteçam, a gente não perca animais, não veja aí os idosos nos centros de saúde, não percamos vidas e recursos também. Um grande impacto econômico acontece quando há os incêndios. Então, colabore com o Corpo de Bombeiros, com o Estado de Mato Grosso. Bom, acabou o nosso tempo, Coronel. Quero agradecer a sua presença aqui. O senhor deixar aí sua rede social e reforçar aí também o Forest que está para chegar aí aqui, para ser sediado aqui em Mato Grosso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouco do nosso trabalho, né? Agradeço aí os telespectadores. A gente queria realmente fazer esse convite. Visite a gente lá no Centro de Eventos Pantanal, 16, 17 e 18 de junho. Feira de Tecnologia, Forest Fire, vai ser um evento bem bacana. Na próxima semana ele começa, todo mundo está convidado para passar lá e conhecer um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros de outros países, especialmente do nosso estado. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Quem quiser denunciar a queimada, liga 193 para nos avisar aí quem estiver fazendo uso irregular do fogo. Como diz o governador Mauro Mendes, tolerância zero. Tolerância zero para os crimes ambientais. Estamos todo mundo no mesmo barco aí. A gente concita para que você participe também, denuncie.
Obrigado mais uma vez. Obrigado, Ana Moura, pela presença aqui no Roda de Entrevista. Seja bem-vinda sempre. Quando tiver assuntos do agro aqui, você explorar mais aí. Pode me chamar que Quem eu quiser venho. acompanhar seu trabalho, como que faz, onde assistir, onde acompanhar. E rede social também. No canal Rural Mato Grosso e pode me acompanhar no @anamoura_c, que é o meu Instagram. Também, né? Sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rogério, pela presença aqui no programa mais uma vez. Sempre as portas da TV estão abertas para você retornar. Quem quiser acompanhar seu trabalho, você mexe com fotografia também, né? Sim, eu sou fotojornalista. Em jornalista a gente faz de um pouco tudo, né? Tem um Instagram, Rogério_Florentino_Pereira, e eu escrevo no site Conexão MT e tem um site de meio ambiente chamado lupamt.com. Tá certo, obrigado mais uma vez. Obrigado também, Vitor, pela presença aqui. Você também que trabalha aí no jornalismo político. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como que faz, e quiser acompanhar também as fotos que você faz aí dos políticos aí no site. Obrigado, Diego, pelo convite. Eu não tenho Instagram, mas pode... eu sou um pouco... Sem Insta? Sem Insta, eu sou um pouco fora das redes sociais, mas pode acompanhar meu trabalho lá no Media News, sou fotojornalista lá. E é isso, muito obrigado. Tá certo, obrigado mais uma vez, obrigado a todos aqui pela presença. E o Roda de Entrevista fica por aqui. Para você rever esta e outras edições, é só acessar o site tvmaisnews.com.br. E na próxima quinta, o nosso entrevistado será o cineasta mato-grossense Bruno Bini. Uma boa noite e até lá.